Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada pela Bíblia. E hoje chegamos a Gênesis 34, um dos capítulos mais intensos e sensíveis da palavra. Aqui nós vemos Diná, filha de Jacó e Lia, viver uma dor profunda, e seus irmãos reagem com fúria. O texto fala sobre abuso, honra, impulsividade, mas acima de tudo, ele nos ensina sobre o perigo de agir sem ouvir a Deus e a importância de estabelecer limites com sabedoria e discernimento. Esse não é um capítulo leve, mas é real. E Deus deixou este capítulo registrado porque ele se importa com nossas feridas, com nossas reações e com a nossa cura. Eu vou fazer a nossa oração inicial. Você pausa esse vídeo, lê todo o texto de Gênesis 34 e retorna para poder aprofundarmos nesse devocional. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti hoje com um coração sensível. Pedimos que o Teu Espírito nos ensine a enxergar além da dor, a compreender que justiça sem direção se transforma em destruição. Cura nossas feridas, Senhor, as mais antigas, aquelas que ainda nos fazem reagir e não responder e a não te consultar. Nos ensina a encontrar segurança e dignidade na tua presença, no teu direcionamento, na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diná, filha de Jacó, nesse capítulo, Gênesis 34, ela sai para visitar outras mulheres e é violentada por Siquém, filho de Amor. Siquém, então, depois de cometer a atrocidade, ele deseja se casar com ela e pede permissão de Jacó. Os filhos de Jacó, liderados ali por Simeão e Levi, ficam indignados, é claro, e eles respondem com engano, exigindo que todos os homens da cidade se circuncidem. Circuncidem. E quando o fazem, atacam e matam todos os homens. Jacó se entristece não apenas pelo ato de violência contra sua filha, contra Diná, mas também pela reação violenta e sem discernimento dos seus filhos. Ele teme que aquela atitude dos filhos traga consequências graves para toda a família. E aí, eu quero discorrer um pouquinho, né, sobre as lições desse texto. Deus, ele vê a dor que o mundo ignora. Lá no versículo 1, né? Vamos ler aqui o primeiro versículo. Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. O texto é seco, mas Deus não é. Mesmo quando a dor não é descrita em detalhes, o silêncio da Bíblia carrega o grito de toda mulher injustiçada. Deus não passa por cima da sua dor. Ele ouve o que o mundo ignora e continua sendo o Deus que vai restaurar a sua dignidade. A justiça sem direção se transforma em vingança. Lá no 25, 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. O zelo pelo que amamos, ele é legítimo, mas quando o coração está inflamado, tomado pela raiva, o que começa como justiça termina em destruição. Nem toda reação justa ela é santa. Quando a dor conduz, a fé fica em segundo plano. Então, antes de agir, por mais que nosso coração esteja tomado por uma vontade de fazer justiça, nós precisamos orar e pedir discernimento para fazer o que é justo, para fazer o que é correto. O silêncio de Jacó nos ensina sobre prudência. Lá no versículo 5, Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Às vezes o silêncio é sabedoria, ele não é indiferença. É uma pausa para discernir, para digerir, para entender o que fazer naquele momento. Em tempos de caos, muitas vezes o silêncio pode ser mais maduro do que o nosso impulso humano.
Nós precisamos buscar a direção antes de responder e de agir com a dor que tomou conta do nosso coração. A dor, ela pede cura, não aliança com quem causou. Lá no versículo 3. Siquém, né? E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. O agressor tentou resolver a dor com afeto, mas a cura não vem de quem te feriu. Há feridas que não se resolvem com reconciliação, mas com afastamento e restauração interior. A reação humana pode manchar um testemunho divino. Lá no versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será destruída. Jacó entende que mesmo os filhos estando ali agindo com justiça, que o nome da família foi. Eles tinham razão na dor, erraram na resposta. Quando reagimos na carne, até causas justas se tornam motivos de vergonha. Fé é o que preserva. E aí eu quero que você reflita comigo. Você tem permitido que a sua dor conduza mais do que a direção do Espírito? Porque às vezes está aí, às vezes tem tanto tempo que você está machucado, que você está machucada, que você está ferida, e você não entende porque a dor, essa dor não cura, essa ferida não cessa. Porque muitas vezes você age só com a dor e você não está procurando a direção do Espírito Santo. Em que momento a sua busca por justiça se transformou em necessidade de provar algo ou de expor algo? Como que você pode aprender a agir com firmeza sem perder a mansidão? Deus quer te ensinar a falar com sabedoria ou a silenciar com fé e esperar pelos direcionamentos para a cura que você tanto deseja. Para hoje, apresente diante de Deus a ferida que você ainda tenta curar com as suas próprias mãos. Diga assim: Senhor, entrego a Ti a justiça. Qual é o próximo passo? Se permita ser cuidada por Deus. Esta semana, se alguém te ferir, antes de reagir, ore por discernimento. Deixe o Espírito Santo traduzir sua dor em discernimento. Nem toda justiça vai vir pela espada ou pela força do seu braço. Algumas vêm pela paz interior, de que só o perdão e o tempo de Deus trazem. Eu vou fazer nossa oração final. Eu quero que você faça essa reflexão. Termine seu devocional e entregue na mão do Senhor. Pare de tentar curar suas feridas com a dor do seu braço. Muitas vezes já era com a força do seu braço. Muitas vezes já eram para essas feridas estarem curadas e não estão, porque você está tentando fazer justiça da maneira errada. Senhor, Tu conheces as dores que não têm nome e as lágrimas que ninguém nunca viu. Hoje te entregamos toda ferida escondida, Senhor, toda reação precipitada e toda raiva que vem disfarçada de justiça. Cura, Senhor, o que o tempo não curou. Nos ensina a esperar Tua justiça, que é perfeita e que é eterna. Que as nossas mãos aprendam a agir com sabedoria e o nosso coração a descansar na Tua vontade, Senhor. Senhor, me ajude a esperar a Tua justiça. Enquanto eu espero a Tua justiça, Senhor, sonda meu coração e cura tudo aquilo que me impede de ser e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.